Vocês estão voltando de um acampamento e que foi um momento muito abençoado. Inclusive a pastora Pri, esteve lá ministrando para vocês. E só abrindo um parênteses aqui, a pastora Pri literalmente me carregou no colo, gente, dá para acreditar? Ela me conhece desde que eu nasci. O pai dela, o pastor Mário, foi o meu pediatra, o pediatra dos meus irmãos. Então já faz aí algum tempo que nós caminhamos juntas. Fecha parênteses. E eu sei também que vocês estão nesse ano buscando, buscar, conhecer e contemplar a Deus. Vocês estão focando nessas coisas, que foi até o tema do acampamento de vocês, certo? Buscar, conhecer e contemplar. É isso? Acertei? Eu anotei aqui para falar direitinho. Então é isso. E o que vocês acham que é uma das principais coisas que nós cristãos precisamos fazer para buscar, conhecer e contemplar a Deus? Algum palpite? Algum chute? O que é uma das principais coisas que a gente precisa fazer para que a gente busque, conheça e contemple a Deus? Alguém se arrisca? Pode falar. Ler a palavra, com certeza. Que mais? Intimidade. E a intimidade vem por meio da oração. Exatamente. E hoje o tema da minha palavra é a importância de uma vida de oração no lugar secreto. Então, a oração é algo essencial para a nossa vida cristã, porque é o elo que nos une a Deus. Não tem como a gente ter comunhão com o Senhor se não for por meio da oração. E por causa disso, ela é uma das principais disciplinas espirituais que nós precisamos desenvolver. Charles Spurgeon, que foi um grande pregador britânico do século XIX, dizia que se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, a gente vai ser fraco em tudo. E é verdade isso, porque é através da oração que nós somos impulsionados a praticar o que nós lemos e aprendemos na palavra de Deus. Também é por meio da oração que nós desenvolvemos o nosso jejum e jejuamos de acordo com aquilo que está no coração do Senhor. Lá na Igreja Viva, todo ano a gente faz um jejum coletivo. E sempre que a gente está nos preparando, que a gente está se preparando para esse jejum, é através da oração que nós buscamos em Deus quais são os pontos pelos quais a gente precisa jejuar. Então, todas as disciplinas espirituais precisam da oração para acontecerem e se desenvolverem. Amém? E enquanto eu estava preparando essa palavra, eu reli um livro que chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. E esse é um livro bem confrontador e que fala bastante sobre a importância e sobre o poder da oração. Alguém aqui conhece esse livro? Ele é um livro muito bom, ele é bem curtinho, bem rápido de ler, mas assim, te confronta, te deixa muito ansioso por melhorar a sua vida de oração, porque ele fala o quanto que isso é importante. E ali ele fala também que a oração é o que move o coração de Deus e o que determina a estatura espiritual de um cristão. Se você quer ser íntimo de Deus, para ter uma vida que abala esse mundo, que é relevante nesse mundo e que abala todos os poderes do inferno, se você quer crescer espiritualmente, para ser cada vez mais parecido com Jesus, então você precisa orar. Amém? A oração é o fundamento principal para que tudo isso e muito mais aconteça na nossa vida. E ali nesse livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, o autor também fala que a oração para o cristão é tão importante quanto o dinheiro, quanto o capital é para o empresário. Ou seja, sem a oração, a nossa vida cristã vai falir. E hoje eu queria usar como base bíblica o capítulo 6 de Mateus. E nesse capítulo, Jesus nos ensina de maneira clara
algumas práticas que nós precisamos ter a respeito da oração. Ali ele nos ensina como orar com a oração do Pai Nosso e também onde orar, que é no lugar secreto. Abram comigo, por favor, Mateus 6,6. Vamos ler juntos rapidinho esse versículo. Mateus 6,6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabe, nós podemos e devemos orar em todo o tempo e em todos os lugares. Mas para a gente ter uma vida de oração bem sucedida e bem efetiva, que gera frutos em nós e através de nós, nós precisamos orar e investir tempo diariamente com o Senhor no lugar secreto. Não é à toa que Deus, através de Jesus, nos direciona para nós estarmos e orarmos nesse lugar. Porque isso é a chave para nós termos um relacionamento de qualidade com o Senhor. E o lugar secreto é um lugar propício, onde nós literalmente entramos e fechamos a porta para todas as distrações desse mundo. E assim a gente consegue se aquietar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, sem que nada nos tire o foco da presença de Deus. E quando nós entramos no secreto, imediatamente nós acessamos a presença do Senhor, porque Ele já está lá nos esperando e pronto para nos receber. Mateus 6,6 fala exatamente isso, que o nosso Pai vê e está no secreto. E quando Deus tem toda a nossa atenção, Ele pode liberar coisas poderosas através de nós e também sobre nós. Bob Sorge fala no livro Segredos do Lugar Secreto que o poder de Deus é liberado na terra quando nós entramos no lugar secreto. E quando o poder de Deus vem sobre nós, a gente se torna cristãos frutíferos e relevantes, que fazem a diferença nesse mundo. Amém? Jesus, ele foi o maior praticante do estar no lugar secreto. E por isso ele tinha uma vida poderosa e alinhada com a vontade de Deus. Tudo que Jesus precisava para cumprir com seu propósito na terra, ele buscava na presença de Deus Pai. Jesus, a Bíblia mesmo relata sobre várias vezes Jesus se retirar para ir estar a sós com o Pai. E quando ele estava prestes a ser crucificado, como ele estava se sentindo profundamente angustiado, ele vai buscar ajuda no seu secreto de Deus. Ele vai ter um tempo com o Senhor. E ali ele pôde ser vulnerável, ele pôde expor toda a sua fraqueza, a sua angústia de não querer passar pelo sofrimento que estava por vir. E ele foi encorajado a cumprir com o seu propósito. Sabe, o lugar secreto também é um lugar de alinhamento. É onde o Senhor faz queimar no nosso coração os mesmos propósitos que queimam no seu coração. O lugar secreto também é onde nós recebemos sabedoria e encorajamento para agir. O lugar secreto é onde nós temos a liberdade de sermos vulneráveis e mostrar quem a gente realmente é, sem máscara e sem fingimentos. O lugar secreto é onde nós nos conectamos profundamente com o Senhor e permitimos com que Ele nos trate e nos transforme. É onde nós recebemos cura, é onde nós conhecemos Deus face a face e aprofundamos as nossas raízes nas verdades de quem Ele é e nas promessas que Ele tem para nós. Amém? E eu podia ficar mais um tempão aqui com vocês, só falando sobre os benefícios, sobre a importância, sobre como é maravilhoso nós estarmos no lugar secreto. Mas a grande questão é que o lugar secreto não é teórico, ele é prático.
E nós só vamos ser convencidos do quanto que esse lugar pode transformar as nossas vidas estando ali. Amém? Então a minha oração nessa noite é para que vocês saiam daqui queimando em passar tempo com o Senhor no secreto. Amém? Sabe, a nossa saúde espiritual depende disso. Senão nós vamos ser cristãos religiosos e apáticos, que não sabem o que é ter um relacionamento real com Deus. E muito mais do que benefícios para as nossas vidas, o secreto também vai trazer benefícios para os que estão perdidos no mundo. A gente tem cantado aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas a gente não pode esquecer o quanto que ainda existem pessoas lá fora que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam serem alcançadas pela salvação. Amém? E como eu falei, é nesse lugar, é no lugar secreto, que nós vamos alinhar o nosso coração e os nossos propósitos com o coração e com os propósitos do Senhor. E Deus anseia pela salvação de toda a humanidade. E Ele quer nos usar para que isso aconteça. Amém? Olha que poderoso isso. Mas a salvação do mundo também depende da nossa permanência no lugar secreto. Porque é ali que o Senhor vai nos liberar as estratégias para a salvação das pessoas. Deus tem muitos planos de salvação e de redenção para operar na terra. E nós podemos acelerar o acontecimento desses planos quando a gente se dispõe a orar no secreto e a fazer uma parceria com Deus. Amém? Eu não sei vocês, mas eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo. Mas eu quero estar muito sensível para entender a movimentação dos céus e ser um canal para trazer isso para a terra. O que o Senhor tem te direcionado a fazer nesses dias? Ali no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua família, para que a salvação invada aquele lugar. Todos os dias eu sou bem intencional em pedir para que o Senhor me use no meu trabalho. Porque eu não quero estar ali por estar, mas eu quero estar ali para estabelecer o reino de Deus. E eu peço para que o Senhor torne o meu coração muito sensível para eu entender aonde Ele quer me usar ali na escola. E sempre que coisas estranhas acontecem ao meu redor, eu já fico esperto e falo, opa, de repente aqui é uma oportunidade onde o Senhor quer me usar. Opa, o Senhor de repente quer me usar para liberar uma palavra sobre aquela pessoa, para orar por cura por aquele outro que está enfermo. Esses dias eu estava numa sala trabalhando e de repente entrou uma menina chorando assim copiosamente, fechou a porta e sentou do meu lado. E eu, a princípio, fiquei meio assustada, mas na hora o Senhor me falou, eu quero que você seja usada para liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa. E eu deixei essa menina falar, ela começou a desabafar e contar tudo que ela estava enfrentando com o pai dela, que tinha tido um AVC, o quanto que ela começou a falar o quanto que ela estava se sentindo sobrecarregada, porque ela tinha que cuidar do pai sozinha, por ser filha única e os pais serem separados. E eu deixei ela falar e desabafar, e no final eu falei, olha, eu posso orar por você? E eu liberei uma palavra de cura sobre o pai dela, liberei uma palavra de fortalecimento sobre a vida dela, e eu creio que uma semente de salvação foi lançada naquele coração, amém? Mas para a gente receber essas estratégias, a gente precisa estar no lugar secreto, ouvindo o que o Senhor tem para nos falar. Como o Senhor vai nos direcionar para que a gente possa manifestar o reino dele, aonde ele tem nos colocado, amém? E hoje eu quero ser um pouco mais intencional em falar sobre só 3 benefícios que são gerados quando nós nos dispomos a orar no lugar secreto, amém? Mas o nosso Deus é uma fonte inesgotável. E quanto mais nós passamos tempo com Ele, mais Ele se derrama sobre nós. Amém?
Vamos ser uma igreja que queima por Jesus no secreto. E assim Ele vai nos usar poderosamente. Amém? E o primeiro ponto que eu queria falar hoje é: uma vida de oração no lugar secreto é inversamente proporcional a uma vida religiosa. Quanto mais tempo nós investimos no lugar secreto, menos religiosos a gente vai ser, porque é ali que a gente vai estabelecer um relacionamento real com Deus, que vai muito além do que cumprir com rituais vazios, porque a gente vai conhecer um Deus que é vivo, que fala, que nos toca, que nos direciona, que age. Amém? E o mais lindo do nosso Deus é que, por Ele ser um Deus vivo e real, que nos conhece melhor do que ninguém, porque como diz no Salmo 139, foi Ele quem nos criou no ventre da nossa mãe. Ele sabe das nossas particularidades e Ele sabe também como se conectar com a gente. Nós só precisamos estar disponíveis para que isso aconteça. O nosso Deus não é um Deus genérico. Ele não age da mesma forma com todas as pessoas. E Ele quer nos encontrar nas nossas individualidades. Amém? Salmos 33:15 fala que Deus formou o coração de cada um de nós. Deus te conhece melhor do que ninguém. Isaías 43:1 fala que Deus chama o seu povo pelo nome. E é esse nível de intimidade que o Senhor quer ter com a gente. Por isso que o se relacionar com o Senhor no lugar secreto é prático, não é teórico. Porque o que acontece comigo, Mariana, não vai ser o mesmo que vai acontecer com você. E nós só vamos saber como isso vai ser estando ali. Então, se a nossa vida de relacionamento com o Senhor está meio que no marasmo, a gente precisa se dispor, a gente precisa estar no lugar secreto com mais qualidade. E muitas vezes a qualidade vai vir através da gente simplesmente permanecer em silêncio na presença de Deus, nos esvaziando de nós mesmos e abrindo espaço para que o Senhor possa vir e derramar algo novo e fresco sobre nós. Amém? E quando nós estamos em silêncio na presença do Senhor, não é um silêncio vazio, mas é um silêncio atento, conectado com a sua voz. Sabe, muitas vezes a religiosidade vem quando a gente não se abre para receber o novo. E a gente se contenta em só orar mecanicamente, repetindo as mesmas palavras, ou fazendo uma lista de pedidos, sem dar tempo para ouvir o que Deus tem para nos falar. Não é assim que às vezes a gente faz? A gente muitas vezes chega tão angustiado diante da presença do Senhor que a gente só fala, em nome de Jesus, amém. E a gente levanta e vai fazer outra coisa, ou a gente levanta e vai viver o nosso dia, e a gente não para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Esses dias a minha amiga postou um videozinho muito gracinha da filhinha dela de 5 anos, gente, em silêncio na presença do Senhor. O nome da menininha é Hannah, e ela tinha orado e feito algumas perguntas para Deus, e depois ela ficou ali quietinha, em silêncio, esperando para ouvir o que Deus ia falar. Gente, e todos nós precisamos aprender a fazer isso, porque Deus quer sim falar com a gente. E quando a gente escuta Deus falando conosco, quando a gente sente Deus respondendo às nossas orações, a realidade e a profundidade do nosso relacionamento com Ele é totalmente transformada. Amém? Deus tem sempre algo novo e fresco para derramar sobre nós. Agora cabe a nós estarmos dispostos a receber isso ou não. E um outro ponto que eu também tenho refletido bastante é que a qualidade do nosso tempo de oração no lugar secreto também depende de nós termos
a revelação de quem é o Deus que está com a gente ali. Vamos supor que você está diante de uma pessoa super sábia. Imagina alguém aí que você admira bastante. E imagina que você está tendo uma conversa com essa pessoa. Você ia falar mais ou você ia escutar mais? Eu com certeza ia ficar mais em silêncio. E eu ia procurar ouvir e aprender o máximo possível com essa pessoa. E quando nós estamos no lugar secreto, nós estamos diante do Deus que é o Todo-Poderoso. Nós estamos diante do Deus que é soberano sobre todas as coisas. Que mesmo antes de a gente falar, Ele já sabe o que a gente vai dizer. E se a gente tem uma vida religiosa com esse Deus, o problema está em nós e não nele. Deus é o maior interessado em se relacionar com a gente. Ele quer muito se revelar, se fazer conhecido por nós. Tanto que nesse versículo que a gente leu de Mateus 6,6, também diz que o Pai vai recompensar quem se dispõe a estar no secreto com Ele. E eu queria te desafiar a fazer algo bem prático nessa noite. Escolha um horário, escolha um momento em que você consiga ter um tempo de oração no lugar secreto com qualidade e seja disciplinado com isso. O que funciona para mim, tá, gente? É acordar bem cedo, porque o meu dia começa muito cedo, mas eu acordo às 4h20 da manhã para já dar o start no meu dia na presença do Senhor. E eu não vou mentir para vocês, às vezes é sofrido, às vezes é difícil, mas eu me disciplino e eu vou. E quando eu chego na cozinha, que geralmente eu oro e tenho esse meu tempo de devocional, de oração, de leitura da palavra, eu vou para a minha cozinha, que é um lugar onde eu não incomodo ninguém. E eu tenho a minha cadeirinha ali onde eu sento. Geralmente eu faço um cafezinho antes para dar aquela despertada na alma, no espírito. E quando eu sento ali na minha cadeira, eu fecho os meus olhos, eu respiro fundo e eu durmo. Brincadeira. Mas eu libero o meu espírito para se conectar com o Senhor. Eu libero o meu espírito para receber tudo que o Senhor tem preparado para ministrar para mim. E às vezes eu só fico em silêncio, às vezes eu choro. Eu sou muito chorona, gente. Eu choro muito. Sempre que eu estou na presença do Senhor, me vem um choro assim incontrolável. Às vezes eu falo o que está me angustiando e de repente me vem um versículo na mente que serve como consolo. E às vezes esse processo de eu me conectar com o Senhor acontece de uma maneira mais rápida. Outros dias é um processo mais lento. E está tudo bem. O importante é a gente oportunizar esses momentos e ser diligente com isso. Amém? Traça uma estratégia prática para você estar no lugar secreto e não dê espaço para que a religiosidade cresça na sua vida. E quanto mais tempo a gente passa com o Senhor, mais a gente conhece quem Ele é, mais a gente se apaixona por Ele e mais vontade de estar na sua presença a gente tem. É um ciclo que nunca acaba. Amém? E com isso eu vou para o meu segundo ponto, que é: não pare de ter o seu tempo no lugar secreto, por mais que obstáculos apareçam. E acredite, eles vão aparecer. A gente viu o quão poderoso e o quão benéfico é, tanto para nós quanto para as pessoas que estão perdidas no mundo, a gente investir tempo de oração no lugar secreto. E por causa disso já é esperado com que oposições se levantem para tentar nos impedir e para nos fazer desanimar em estar no secreto. O diabo vai tentar nos atingir de todas as formas para fazer com que a gente não ore. Porque ele sabe que por meio da oração a gente se une com Deus. E essa união desarticula com seus planos malignos e destrói com Ele. Amém? Presta bastante atenção nessas verdades que eu vou falar para vocês.
Você não tem uma vida corrida demais para ter uma vida de oração. Investir tempo de oração no lugar secreto não é perda de tempo. O seu desânimo em orar pode sim ser vencido. E se algum dia, por algum motivo, você deixar de ter o seu tempo de oração no lugar secreto, Deus não vai se afastar de você. Deus não vai deixar de te amar ou vai te condenar por isso. E tudo isso que eu falei também são algumas mentiras que o diabo usa para tentar nos acusar e para nos desestimular a orar, a estarmos no lugar secreto. E o melhor jeito de a gente se prevenir contra essas mentiras é justamente se relacionando com o Senhor no nosso tempo de oração no lugar secreto. É ali que nós vamos encontrar tudo que nós precisamos para destruir as investidas de Satanás contra nós. Se você está aqui nessa noite e você está se sentindo desanimado em ter uma vida de oração mais efetiva, em ter uma vida de oração mais fervorosa no lugar secreto, ora e peça ajuda para o Senhor. Ele não vai te condenar, Ele não vai te julgar por causa disso. Muito pelo contrário, a essência de Deus é amor. E nós temos com Ele uma aliança de graça por meio de Jesus. Amém? Então nós podemos chegar com confiança diante do seu trono, porque nós vamos sim receber a sua ajuda, para nós termos uma vida, um relacionamento de qualidade com Ele. Provérbios 8:17, Deus fala: amo os que me amam, os que me procuram, por certo me encontrarão. Jeremias 29:12 diz: quando clamarem por mim em oração, eu ouvirei. Mateus 21:22, Jesus fala: se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Hebreus 4:16, e esse é um versículo que eu gosto muito e que sempre me fortalece. E esse versículo diz assim: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Não deixa a culpa e a condenação te afastarem do Senhor, porque esses também são sentimentos que o diabo usa para tentar nos fazer nos sentir indignos de estarmos na presença de Deus. Mas como a gente viu em tantos versículos, Deus nos ama, Deus nos ouve e Deus nos ajuda em tudo que a gente precisa. Amém? Sabe, culpa e condenação não vem de Deus. E se algum dia você não conseguir ter o seu tempo de oração no lugar secreto, não se sinta culpado por isso, mas se sinta roubado por não ter tido um tempo tão precioso na presença do Pai que te ama incondicionalmente. Porque quando a gente se sente roubado, isso gera em nós uma indignação que faz a gente se mexer para que isso não aconteça mais. Eu tenho certeza que se alguma coisa de valor sua for roubada, você vai tomar as providências necessárias para que isso não volte a acontecer. Não é verdade? E estar no lugar secreto, imersos na presença de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo, tem um valor inestimável, porque é ali que nós somos amados, curados, fortalecidos, transformados. Amém? Em 2019, eu participei da conferência Open Heavens na Bethel. E em uma das sessões, a Jéssica Culianos, que é filha do Benihim, não sei quantos aqui de vocês conhecem ela, mas em uma das sessões ela deu o testemunho de vida dela. E esse foi um testemunho que me marcou muito e que me fez entender ainda mais como o tempo que a gente passa na presença de Jesus tem o poder para nos transformar e para nos curar por completo. Porque Ele é a nossa fonte de todas as coisas. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. E nada e nem ninguém, por melhor que seja,
vai poder substituir Jesus em nós. Amém? Por isso, persevera no seu tempo de oração, porque isso é a sua maior riqueza. E a Jéssica contou que num determinado período da vida, ela estava muito sobrecarregada, sendo mãe de 3 crianças, trabalhando no ministério, fazendo tantas outras coisas, dando conta de tantos outros afazeres da vida, que ela simplesmente parou de orar. E tudo que ela estava vivendo ficou tão pesado e tão intenso, que ela entrou numa depressão profunda. E ela começou a ter ataque de pânico, ela parou de dormir à noite, ela começou a ter sintomas físicos no seu corpo. Ela falou que por várias vezes achou que ela estivesse tendo um ataque do coração, porque ela sentia o corpo formigando, dor no peito. Ela chegou até que chamar a ambulância uma vez, e a ambulância chegou lá e falou: olha, o que você está tendo na verdade é uma grande crise de ansiedade. E ela ficou tão mal e tão no fundo do poço que ela não tinha mais forças para lutar contra isso. E os amigos e os familiares também ficaram muito preocupados porque ela não melhorava. E ela foi fazer tratamento com os melhores médicos, ela estava recebendo orações dos maiores líderes mundiais do meio cristão. Sabe, todos esses homens e mulheres de Deus que a gente admira estavam orando por ela. Ela chegou até a mudar de cidade e ela foi morar em Reading, que é onde fica a Bethel Church, para ela ter um acompanhamento mais de perto pelo Bill Johnson. Mas nada adiantou, nada disso fez ela melhorar. Até que num determinado momento ela começou a se sentir despertada no seu espírito, a ter um novo encontro com Jesus. E ela voltou a investir tempo de oração no lugar secreto. E foi a partir desse momento em que ela se dispôs a estar diariamente na presença de Jesus, se deixando ser tratada, ministrada, curada, reconstruída, foi que ela começou a ter uma melhora exponencial e rápida. E ela falou que até as pessoas estranharam e chegavam para ela e perguntavam: mas o que aconteceu que você começou a melhorar de repente e tão rápido? E ela respondia que ela simplesmente tinha voltado a orar e a se relacionar com Jesus no lugar secreto. Gente, olha que poderoso isso. Jesus é a melhor resposta para a nossa vida, para os nossos problemas, para as nossas angústias, para as nossas aflições. Amém? Ele é o nosso pão diário e nós precisamos buscá-lo todos os dias. Senão a gente vai pifar. E eu não estou falando que a gente também não precisa buscar ajuda médica ou outros tipos de ajuda. Com certeza a gente precisa, mas só isso, sem Jesus, também não vai adiantar. Sabe, não subestime o poder de estar com o Senhor no lugar secreto. Se disponha e vá. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Amém? E o terceiro e último ponto que eu queria estar colocando para vocês hoje é: potencialize o seu tempo de oração no lugar secreto, sendo vulnerável. E eu começo esse ponto com uma pergunta para vocês. Quem é você quando ninguém está olhando? O que você faz? O que você fala? Como que você reage? Quais são os sentimentos que você permite virem à tona? E eu sempre gosto de dar um exemplo. Vamos supor que um dia você está dando uma carona para o seu pastor e alguém vem e te dá uma super fechada no trânsito. Eu tenho certeza que você vai reagir de uma forma, não é verdade? Agora vamos supor que você está sozinho no carro e acontece essa mesma situação de alguém vir e te fechar. Eu também tenho certeza que você ia reagir totalmente de outra forma, não é verdade? Porque quando a gente sabe que não tem ninguém nos olhando, é quando nós temos a liberdade de sermos aquilo que nós realmente somos. Não é assim que acontece? Quando a gente sabe que não tem ninguém por perto, a gente tem reações que ninguém imagina. A gente fala que só Deus imagina, né?
E é nessa intensidade e nessa inteireza de coração que Deus quer que a gente esteja na presença dEle no lugar secreto, sendo vulneráveis, para que a gente possa ser tratados e transformados nas nossas falhas e nos nossos pecados. Amém? Sabe, nós não nos relacionamos com um Deus que é manipulador, mas Deus nos ama tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio, porque Ele quer que a gente escolha ter um relacionamento com Ele. E quando a gente escolhe esse relacionamento, quando a gente se abre e se dispõe para se relacionar verdadeiramente com o Senhor, nós somos transformados nas nossas fraquezas. E mais do que nunca, nós vivemos em um tempo onde o mundo precisa de cristãos tratados e transformados, para que a gente possa refletir a Jesus da maneira certa com a nossa vida. Nós precisamos zelar para que Jesus seja sempre glorificado através das nossas atitudes, porque as pessoas estão olhando para nós e esperando que a gente seja diferente. E isso não é temor dos homens, mas isso é temor a Deus e desejo de agradar a Ele. Amém? E o Senhor também espera isso de nós. Ele espera que a gente faça a diferença nos lugares aonde Ele tem nos colocado. Amém? Em Mateus 5, de 28 a 30, e depois em Lucas 17, 1 e 2, Jesus nos alerta para nós termos um autocontrole total, para que a gente não sirva de pedra de tropeço para as pessoas. E quando a gente vai procurar a palavra original no grego, esse autocontrole quer dizer um autocontrole absoluto. Porque a gente não peca no vácuo, mas os nossos pecados afetam, os nossos pecados atingem a vida das pessoas. E Jesus fala: ai daqueles que for pedra de tropeço. E a gente só vai conseguir não ser pedra de tropeço sendo tratados e transformados diariamente no nosso tempo de relacionamento com Deus no lugar secreto. Amém? 2 Coríntios 3,18 fala que é só quando nós estamos com o rosto descoberto, sem máscara, sem fingimentos, diante da presença de Deus, que nós somos transformados de glória em glória. E assim o Senhor vai ser exaltado através de nós. E assim nós vamos ser canais de salvação para as pessoas que estão perdidas. Amém? Sabe, potencialize a qualidade do seu tempo de oração no lugar secreto, sendo quem você realmente é, confessando os seus pecados para o Senhor. Existe um poder que é liberado sobre nós quando a gente se arrepende diante da presença de Deus. E esse poder vem sobre nós e nos ajuda a sermos transformados. Ele nos ajuda a tirarmos esses pecados da nossa vida. Por isso que a gente precisa aprender a se arrepender rapidamente, a confessar nominalmente os nossos pecados. Muitas vezes também a gente é religioso em pedir perdão. A gente simplesmente faz: Jesus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não é assim que muitas vezes a gente faz, mas a gente precisa aprender a dar nome para os nossos pecados. E assim o Espírito Santo de Deus vai nos convencer de tudo aquilo em que nós precisamos ser tratados e transformados. Amém? Confesse os seus pecados ao Senhor. Seja vulnerável com Ele. Você nunca vai deixar o Senhor escandalizado, porque Ele já conhece tudo ao seu respeito e Ele quer te transformar. Amém? Salmos 32:1 fala: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Amém? E nós podemos receber esse perdão
total e contínuo na presença do Senhor. Quando nós estamos no lugar secreto, tendo o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então eu queria agora te convidar a você se colocar de pé. Eu queria